há 35 anos era promulgada a Constituição Federal. Uma mudança significativa na vida do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da retomada da democracia depois de 20 anos de ditadura. O que a Constituição Federal representou de ganhos, de vitória para as populações indígenas? Olá, Magela, olá, alagoanos, alagoanas. Dizer da alegria de estar com você neste momento aqui, com o povo de Alagoas, trocando ideias. Veja, eu respondo essa tua pergunta aí indo por Norberto Bobbio, num livro chamado A Era dos Direitos. E Bobbio diz que o avanço no campo jurídico corresponde a um avanço no campo social e vice-versa, que esses movimentos são dialéticos e complementares. Os povos indígenas tiveram como grande conquista na Constituição de 88, entre tantas, ou entre algumas, o fato de que não foi aceita a tese naquele momento, não vingou qualquer tese tipo da tese do marco temporal. Mas os povos indígenas passaram a ser reconhecidos na Constituição de 88, de forma mais ampla, como sujeitos de direito. A sociedade brasileira amadureceu nos últimos anos e passou a entender os povos indígenas, primeiro, como seres humanos. Isso parece uma coisa elementar, mas não é uma conquista antiga, é uma conquista recente e que, infelizmente, não chegou para todos. Ainda há aqueles e aquelas que olham para os indígenas como selvagens. E esta categoria de selvagem coloca-os numa condição de menos humanos, no entendimento de alguns, infelizmente. No conjunto, nós temos que reconhecer que tanto a Constituição de 88 quanto o conjunto da sociedade brasileira, na sua maioria, passaram a ver os povos indígenas como agentes históricos, como seres de direitos, como povos originários, e passaram a ver a contribuição que eles têm para a sociedade e para o planeta. E eu destaco, nesse sentido, todo o esforço que os povos indígenas têm feito de preservação ambiental, né, de respeito ao meio ambiente e de convívio saudável com o meio. Penso que esta atitude, que não é uma atitude isolada, é uma atitude ampla, inspira e legitima o conjunto da sociedade brasileira numa relação melhor com o meio ambiente. Ainda que saibamos que o avanço do capitalismo sobre os territórios é um fato histórico, é um fato que funda a sociedade brasileira, e é um fato que nos últimos tempos tem agredido e tem destruído diversas formas de vida, inclusive as vidas indígenas. A sua trajetória como acadêmico e como militante ou ativista político está umbilicalmente vinculado à conquista da terra. Inicialmente a reforma agrária e agora, nessa sua nova empreitada, como gestor público e coordenador, exercendo o cargo de coordenador regional da FUNAI, que tem como ponto central a questão da terra, a demarcação das terras indígenas. Há alguma diferença substancial entre a sua luta anterior, por reforma agrária, com os movimentos sociais, e agora essa nova fase da sua vida, trabalhando com a questão indígena? Veja, Magela, esse meu vínculo com a questão indígena é um vínculo afetivo, é um vínculo político. Tá? Eu participei da retomada como coadjuvante, como apoiador das terras indígenas em Palmeira dos Índios, há mais de 30 anos atrás, eu era um garoto, tá? E sempre estive ligado como você disse, à questão da luta pela terra. Entendo que não há possibilidade de entender a sociedade brasileira sem entender esta página, a página da luta pela terra, que é a página primeira, porque foi assim que foi formada a sociedade brasileira a partir da chegada dos portugueses. A desigualdade social na sociedade brasileira, eu digo assim, começa no campo.
A primeira grande divisão que se dá é a divisão entre aqueles poucos que têm muito o modelo de capitania hereditária, porque é o modelo de colonização, e aqueles muito que têm pouco que lutam para manter esse pouco. E aí, entre estes tantos que lutaram para manter esse pouco, estão os indígenas, estão os quilombolas, tá? Estão os camponeses, estão os pobres e abandonados da terra. Há especificidades da luta de cada um? Vou te dar um exemplo. As comunidades indígenas, em geral, lutam por territórios tradicionais. Território que eles ocuparam no passado, nos seus mais longínquos antepassados. Esses dias eu estava conversando com um pesquisador, um querido lá de Palmeira dos Índios, Cosme Rogério, e falando da obra de Graciliano, da relação com a questão indígena. E ele diz assim, olha, em Caetés, e quando eu li Caetés, eu era um garoto, eu não tinha como enxergar isso, ele disse, eu também não enxerguei, eu só enxerguei depois. Em Caetés, Graciliano diz, naquele ponto do Palmeira dos Índios, foram encontrados sinais da presença indígena, naquele outro ponto foram encontrados sinais da presença indígena. Portanto, nós estamos falando de povos que lutam por territórios tradicionais, território que eles ocuparam, território que foram deles num passado remoto, e que hoje eles lutam para retomar esses territórios. Tá, os camponeses também têm história, os quilombolas também têm história, mas a tradicionalidade que existe nos indígenas nem sempre está presente no camponês. O camponês luta para ter um pedaço de terra, o camponês tem uma relação com a terra, assim como o indígena, diferente da relação que o capital estabelece com a terra, porque o capital estabelece a relação de apropriação e de uso explorador. O indígena, o camponês, o quilombola, trata como usufruto e trata como uma relação de complementariedade, muitas vezes. Essa diferença, ela existe, mas essa diferença, ainda que ela seja substancial, ela não pode dividir. Ela precisa ser utilizada para somar. Todos os explorados, todos os abandonados, todos os excluídos da posse, do uso fruto da terra, precisam estar juntos. Eu tenho clareza de que a luta pela terra é uma luta fundamental e que ela está na base da recuperação ou da solução para a dívida histórica que uma parte da sociedade brasileira e que o Estado brasileiro tem com os pobres, e com os indígenas, com os quilombolas, com os camponeses, sucessivamente.